Fala galera do Zona de Comando, estamos de volta, desta vez para a nossa parte 2 do total de 5 partes do nosso tutorial Como Jogar Commander. A parte primeira que você já assistiu tratou de regras básicas para a construção de um deck Commander. Nessa parte 2 aqui nós vamos falar sobre as regras básicas de jogo, ou seja, as formas de se fazer um mulligan, que são um pouco diferentes, as regras para pontos de vida dos jogadores, as regras para algumas diferenças entre fases de combate. Vocês vão entender agora bem a função exata de um general e a importância desse general para vocês no decorrer do jogo. Vocês vão perceber como ele tem um papel central no teu deck. Enfim, tem várias coisas que a gente vai tratar hoje nesse tutorial parte 2, regras básicas para o jogo de Commander, e nós vamos agora para a mesa. Bom, vamos lá então, pessoal. Regras básicas de jogo, tá? Você sentado lá no mesão com os teus amigos, o que você vai fazer? A primeira coisa, mais importante de todas, é importante que você mostre o teu general, tá? Você tem que revelar ele, mostrar qual é o teu general, para que todos possam ver, né, que general é esse. No meu caso aqui, eu uso um oversize card, né, que esse card aqui, vocês estão vendo que ele é de um tamanho maior do que um card normal, né? Aqui é um card normal, para vocês terem uma ideia como referência, é um oversize card. Eu posso usar ele como só para representar mesmo, né? O meu general, só para, sei lá, tem gente que gosta, prefere usar o oversize card, mas é importante que você tenha, se você vai usar um oversize card, é importante que você tenha, quer dizer, não é importante, é obrigatório que você tenha o card normal, né, do teu general, porque em algum momento do jogo ele pode estar no teu Grimório, né? Então é importante que você tenha o card original. Mas você mostra o seu general para todos os jogadores. Como eu uso o Oversized Card, que é uma proxy, né? Ela foi feita de uma imagem que eu escolhi e dá para ver quem que é, né? Que é o herdeiro do Dragão e o custo de mana convertido dele e o poder e resistência aqui embaixo. Só que no card, nesse Oversized Card que eu fiz, não tem aqui no meio dele a habilidade do meu general, né? Porque o meu general tem uma habilidade específica aqui. Então, é importante que eu revele para todos os jogadores, né, o meu general, qual que ele é, e pergunte se todo mundo conhece, né? Pessoal, vocês conhecem o general, sabem o que ele faz e tal. É importante que todo mundo saiba quem é o teu general, tá? Se não souber, você oferece esse card para os teus amigos para eles darem uma olhada, né? O que ele é, que criatura que ele é, o que ele faz, tá? É importante saber quem que é o teu general e o que ele faz. Mas, de qualquer forma, uma vez que você revela o teu general para todos os oponentes e os seus oponentes vão fazer a mesma coisa, tá? Você vai colocar o teu general no que a gente chama de zona de comando, tá? O que é uma zona de comando? A zona de comando é uma área de jogo que fica isolada do resto, tá? Então a gente costuma, sei lá, colocar a carta aqui do lado esquerdo, canto superior esquerdo, né, ou direito, depende de onde você posiciona o teu grimório, mas você coloca lá o teu general no que a gente chama de zona de comando, tá? A zona de comando ela não pode ser afetada por nada, tá? Não tem mágica do seu oponente que vai afetar, vai ter como alvo o teu general na zona de comando, tá? A zona de comando é uma área segura do teu general, ele não pode ser afetado por nada lá, tá? Da mesma forma que às vezes você tem um Planinauta e você tem aquela última habilidade dele que quando você estoura, né, ou dá o ultimate no Planinauta, você ganha um emblema, né? No caso dos planinautas que te dão emblema, o que você faz? Você coloca esse emblema em jogo, né? Mas ele não pode, estando em jogo, ele não pode ser afetado pelo teu oponente. Ele não pode ser devolvido para tua mão. Ele é uma permanente, mas ele não pode ser afetado, né? Não pode dar alvo no emblema. Então, da mesma forma, fica lá o teu general no canto, tá?
na zona de comando, ele fica fora do teu Grimório. Lembra que o seu deck tem 100 cartas, então você tem aqui 99 cartas, certo? E o teu general é a 100ª carta, ele fica na zona de comando. O teu general está disponível para você jogar ele, né, ou trazer ele para o jogo, tá? Porque enquanto ele está na zona de comando, ele está dormindo, ele está descansando. Você pode trazer ele para o jogo, como ele é uma criatura, a qualquer momento que você puder fazer uma criatura. Tá? Então, se você puder fazer uma criatura, for o teu turno, ou no turno de oponente, se o teu general tiver flash, né? A qualquer momento que você puder fazer uma criatura, você traz ele para o jogo, pagando o custo de mana convertido dele. Tá? Então ele fica aqui, ele é basicamente uma extensão da sua mão, tá? A zona de comando. Então ele está na zona de comando, você pode fazê-lo como se tivesse na sua mão. Tá bom? Então você posiciona o general, revela para os seus oponentes, embaralha o teu Grimório, né? Oferece para o teu oponente cortar, como é de praxe, até aí normal, né? É legal combinar, primeiro vocês vão tirar no dado também, né? Para ver quem começa, tradicional, ou sei lá, par ou ímpar, cara ou coroa, sei lá, depende do número de jogadores e de como vocês preferem fazer, tá? Mas decidiu quem começa, decidam também a quantidade de pontos de vida que vocês vão começar. Porque como eu já disse várias vezes, vocês já assistiram nos outros vídeos, as house rules imperam, tá? No Commander, ou seja, as regras da casa é que prevalecem. O normal, no mesão, é a gente começar com 40 pontos de vida, tá? Cada jogador. Mas, de novo, house rules, você pode combinar de começar com 30, com 50, se você quiser estender o jogo, sei lá. Vocês vão combinar isso aí, tá? Entre vocês. A gente costuma fazer 40 pontos de vida, tá? Até isso tá no próprio site das regras do Commander Multiplayer, que você comece com 40 de vida, é a sugestão, tá? Beleza. No Dual Commander, só um paralelo, um parênteses aqui, né? Que é aquele Commander X1, né? Que é o competitivo. Eles costumam começar com 30 pontos de vida, né? Porque aí são só 2 jogadores, então é 10 a mais do que o Magic normal, né? Os formatos tradicionais, e 10 a menos de vida do que o mesão, tá? No mesão, 40 pontos de vida, combinável, isso é bem flexível. E aí você, depois que recebeu o teu deck cortado pelo teu oponente, você vai fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, comprar 7 cartas, 4... 5, 6, 7, tá? Até aí normal, né, pessoal? Nada de novo, tá? Só que nessa questão da compra aqui, agora entram detalhes interessantes que mudam um pouco a forma como você joga normalmente, tá? É o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui land, certo? E mágicas para eu fazer, tá? Legal. Como que funciona no Magic tradicional? Se você não gostou da sua mão, você vai mulligar, né? E comprar, você tem 7 cartas, você vai mulligar e comprar 6, tá? No Commander, você tem uma forma diferente de fazer o mulligan, que é o free mulligan, tá? Ou o mulligan da amizade, né? Como a gente chama. Ou seja, não gostei da minha mão, eu vou pegar os 7 cards, eu vou colocar eles de lado, aqui, e comprar 7. 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ou então, se você preferir, e aí de novo, house rules, se você não gostou dessa mão, mas tem um ou outro card aqui que você gostaria de tirar assim, você pode, antes de comprar novas 7 cartas, você pode embaralhar, tá? O teu Grimório de novo, oferecer para o oponente cortar, e você recebe ele e compra 7 cartas como se estivesse comprando pela primeira vez, né? É o free mulligan. O primeiro é de graça, você compra de novo 7. Ou faz como eu fiz, tá? Você para e compra 7 de novo. Aí não gostou, aí você vai fazer um mulligan tradicional, que é, não gostei de 7, eu vou comprar 6, certo? Aí você pode... O recomendável é que você embaralhe tudo, tá? Embaralha, dá para o oponente cortar, e você vai comprar 6, depois você embaralha e compra 5 e assim por diante, tá? Mas no Commander, então, uma forma interessante de se fazer é isso, você ter o Free Mulligan, tá? O primeiro Mulligan, ele pode... De novo, combinem isso antes da partida, tá?
vai fazer free mulligan? Como é que vai fazer a questão do mulligan? O primeiro pode ser de graça e depois vai reduzindo uma na quantidade que você compra. Ou então tem uma outra forma de se fazer, que eu até pessoalmente considero mais interessante, tá? Que é o que a gente chama de Partial Paris Method, ou método Partial Paris, que é basicamente o mulligan parcial. Esse é bem bacana. Então vamos supor aqui que dessas minhas 7 cartas, eu gostei de 4 delas. Então, sei lá, eu não gostei dessa land, eu gostei dessa e dessa land, eu gostei do tampo e eu gostei do Ambition's Cost. Só que eu não gostei dessas 3 cartas aqui. O que eu faço? Como é o mulligan parcial? Você separa as cartas que você não gostou da tua mão, exila elas, né? Deixa elas separadas ali, mantém a tua mão. Você tem que cantar isso para os jogadores, né? Ou seja, comunicar, pessoal, ó, vou trocar 3, tá? Então você vai fazer o mulligan parcial, que é trocar 3 por 2, é uma menos, tá? Então você vai lá, pega 2, beleza? Isolou aquelas 3, aí você não embaralha, tá? E pega 2. Agora você tem uma mão de 6 cartas. Ah, não gostei dessas 2 que eu peguei agora. Beleza, sem problema. Separa as 2 e pega uma menos, ou seja, pega só uma. Ah, legal. Então agora eu gostei, eu vou com essa mão mesmo. Até porque senão eu vou começar com muito pouca carta. Então é isso aí, beleza? Você pode fazer esse mulligan parcial, que é o Partial Paris. Aí depois que você decidiu ficar com a mão, pega o que você separou ou exilou, né? Embaralha no teu grimório, oferece para o teu oponente cortar, né? Beleza, ele vai lá, corta e começa o jogo, tá? Você vai começar o jogo normal. Você pode, como sempre prevalecem as regras da casa, você pode fazer o melhor dos 2 mundos, tá? Que é usar o mulligan parcial com o free mulligan. Então, como é que funciona isso? Deixa eu pegar uma mão certa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá certo. 7. Então vamos supor que eu começo, compro 7 cartas. Isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu gostei, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Não gostei dessas 2, tá? Então eu vou fazer um mulligan parcial de 2 cartas. Só que eu vou juntar com aquela primeira questão do free mulligan. Eu vou unir o mulligan parcial com o free mulligan. Então eu vou separar 2 e comprar 2. Tá? Você pode fazer isso. Vocês combinam tudo isso, pessoal, antes de começar o jogo, tá? Ah, agora eu comprei mais essas 2, pô, curti. Vou ficar com essa mão. Ah, não curti essas 2 que eu comprei, não. Não, na verdade eu fiz um mulligan parcial e não gostei dessas 2 que eu comprei. Então, agora sim, ó, pessoal, o primeiro já foi free, né? Agora o segundo vai ter uma punição, né? Troco 2 por uma, certo? E aí vai o mulligan normal. Então vocês, é muito house rules isso, muito regra da casa, vocês combinam como vocês preferem fazer, mas tem formas diferentes de se começar o jogo, tá? É bem legal essa parte aí, ok? Aí é jogo normal. O interessante também é vocês combinarem. Em muitos mesões, por exemplo, que eu jogo Commander, no Magic tradicional quem começa não compra um card, né? No mesão, mesmo quem começa compra um card também. Então eu vou começar o jogo, eu tenho mais, sei lá, 4 oponentes, minha vez, meu primeiro turno, compro um card, tá? Também. Isso é negociável, tá, pessoal? Ou então vocês combinam antes, não, quem começa não compra, tá? Isso é... Lembrem-se sempre, eu repito isso, parece meio chato ficar repetindo, mas é porque é a coisa mais importante mesmo. Regras da casa. Vocês combinando, o combinado não sai caro, né, pessoal? Então combinou, não tem por que não dar certo, tá? Aí segue o jogo normal e vamos para a segunda parte. Bom, pessoal, jogo rolando, certo? E aí chega num determinado turno meu em que eu já consigo fazer o meu general, né? Eu já consigo castar ou jogar o meu general, porque ele é um custo de mana convertido de uma mana de cada cor, total de 5, né? Eu consigo fazer o meu general já, porque eu tenho aqui uma mana de cada cor no campo. Então eu vou fazer o meu general, né? Eu vou virar essas manas para
para fazer o meu general, como se ele estivesse na minha mão. Minha mão está aqui, né? Eu tenho algumas cartas na minha mão, só que eu resolvi optar por jogar o meu general ao invés de jogar uma carta que esteja na minha mão, tá bom? Então virei aqui as manas, fiz o meu general. Ele estava na zona de comando, trouxe ele para cá, certo? Agora ele está em jogo. Ele está em jogo e ele pode ser afetado por mágicas, por qualquer coisa que afete criaturas, qualquer coisa que afete permanentes, o jogo, né? Em si, agora ele está em jogo. Ele não está mais na zona de comando, né? Tá em jogo, é uma criatura, ataca também, né? Porque é uma criatura. Então o meu general ele também ele combate também, né? Ele entra em combate, tá? Como é que eu ganho do meu oponente? Né? Como é que eu vou derrotar o meu oponente? Ele tem 40 de vida, eu preciso levá-lo a 0 de vida. Até aí, normal. Só que tem uma diferença no Commander, tá? No Commander, se você causar 21 pontos de vida, de dano, desculpa, ou mais, né? 21 ou mais pontos de dano num oponente teu, com o teu general, então a gente chama esse dano de general. Se você causar 21 pontos de dano ou mais, o teu oponente morre. Por mais que ele tenha mais vida ainda. 21 pontos de dano da criatura, da mesma criatura, né, que é o teu general. Não pode ser com qualquer outra criatura do seu deck. Tem que ser o teu general. Se você causou 21 pontos de dano no seu oponente ou mais, ele morre. Tá? Não é questão de causar 21 pontos de dano num turno só. Esses pontos são cumulativos, esses pontos de dano. Então, num turno, por exemplo, o meu general aqui, ele é um 4/4. Eu ataco o meu oponente com o meu general, ele toma 4 pontos de dano. Esses 4 pontos de dano são reduzidos da vida dele. Então, ele vai de 40 para 36. E ele acumula 4 pontos de dano de general, tá? Você pode marcar isso com um dado, né? Paralelamente à marcação que você vai fazer de vida do seu oponente, tá? Ó, você tá a 36 de vida e você tomou 4 de dano do meu general. Se eu atacar depois de novo num outro turno com o meu general, agora estou atacando mais 4, ele agora está com 8 de dano acumulado do meu general. Quando ele chegar a 21 ou mais pontos de dano do mesmo general, certo? Desse general aqui, ele morre, por mais que ele ainda tenha algum residual aí de pontos de vida, certo? Isso é uma mudança significativa, né, no que a gente está acostumado, tá? Da mesma forma que ele entra em combate e causa pontos de dano, o teu general pode morrer, né? Ele é uma criatura, então se ele entra em combate e é bloqueado, ele morre. Quando o teu general morre, prestem atenção agora que é importante. O que acontece quando qualquer criatura morre? Ela é colocada no cemitério, certo? Morreu, vai para o cemitério. Aqui no Commander, você pode fazer uma escolha, tá? A escolha é ou deixar acontecer o que acontece normalmente, que é o teu general morreu, beleza, vai para o cemitério. Eu faria isso em que circunstância? Numa circunstância em que eu tenha uma mágica na minha mão que reanime, né, uma criatura, tá? Então eu vou trazer o meu general de volta. Então, beleza, eu deixo ele morrer, ele vai para o cemitério, sem problema algum, tá? Eu posso, se eu não quiser que ele vá para o cemitério, eu posso, como um efeito de substituição, isso é importante, tá, pessoal? Fazer com que ele vá, ao invés de ir para o cemitério, ele vá para a zona, ele volte para a zona de comando, tá? Então ele morreu, volta para a zona de comando. Aí eu coloco um marcador nele, tá? Esse marcador vai estar, é a primeira vez que ele morre, é a primeira vez que ele volta para a zona de comando. Ele começou o jogo lá, né? Então é a primeira vez que ele volta para lá. Eu vou colocar o marcador de número 1 em cima do meu general. O que significa? Que ele morreu uma vez. O que isso significa? Que para eu jogar ele de novo, no meu próximo turno, ele ficou um pouco mais caro. Como assim, Patrick? Seguinte, para eu fazer ele de novo, como se ele estivesse na minha mão, né, para trazê-lo para o jogo, não basta mais eu simplesmente pagar o custo de mana dele, né, um de cada cor. Tá? Pelo fato dele ter um marcador nele, apontando o número 1, né, a primeira vez que ele voltou para a zona de comando, eu vou precisar, para fazê-lo voltar para o jogo, pagar um de cada cor, que é o custo normal dele, e
2 incolores a mais. Sempre isso, Patrick? Sempre. 2 incolores a mais porque ele tem um marcador. Então eu vou virar as minhas manas, tá? Tô pagando o custo de mana normal dele e tô pagando pelo fato dele ter marcador em cima. Ele tem um marcador, 2 incolores a mais. Então eu vou virar aqui o meu Sol Ring que adiciona 2 incolores. Aí eu faço ele. Ele volta pro jogo. E se ele morrer de novo? 2 marcadores. Então ele fica com um número 2 aqui. O que acontece? O que isso significa? Que para fazer ele de novo voltar para o jogo, eu preciso pagar o custo normal, que é 1 de cada cor, e para cada marcador, 2 incolores. Então tem 2 marcadores, 2 incolores 2 vezes, ou seja, 4 incolores. É cumulativo isso, tá, pessoal? Então cada vez que o teu general morre, vai para a zona de comando, né, que você determina que ele volta para a zona de comando, você coloca um marcador nele. Cada marcador vai encarecer ele no custo de mana convertido em 2 incolores, tá? Isso é regra do Commander. Então, mas você pode, se você tiver mana disponível, você pode ficar trazendo ele de volta sem problema algum, tá, pessoal? Então, regra importante aí para vocês saberem do seu general. Então ele basicamente é uma criatura imortal. O teu general ele é imortal, tá? Ele pode ficar voltando quantas vezes você quiser, desde que você pague os custos pertinentes para fazê-lo voltar para o jogo, tá bom? Mas pode, sem problema nenhum. Beleza? E se o teu general estiver em jogo e for exilado? Tipo, alguém dá um Path to Exile nele, ou um Swords to Plowshares, alguma mágica que exile o teu general, tá? O que acontece? Ele é exilado de jogo e você nunca mais pode fazer ele? Não, de novo. Ao invés de exilá-lo, você usa o efeito de substituição e manda ele para a zona de comando. Ele foi exilado, não tem problema, volta para a zona de comando. Ele foi destruído por uma mágica, não tem problema, zona de comando. Tá? Ou, no caso de destruição, cemitério. Aí você que escolhe, tá? Mas ele não vai morrer para sempre, tá? Você, como efeito de substituição, você pode optar por levá-lo para a zona de comando de volta, tá bom? Ou seja, o único jeito de o seu oponente cuidar de vez, entre aspas, do teu general, é se ele usar uma mágica que te obriga a embaralhar o teu general no teu grimório, tá bom? Então, se alguma mágica como Chaos Warp, Oblation, né, alguma mágica desse tipo, faz com que você embaralhe uma permanente no teu grimório. Então o teu oponente pode usar uma mágica dessa em você e fazer você embaralhar o teu general no teu grimório. Daí a necessidade, né, no meu caso eu uso o Oversize, de ter a carta original, né? Não vou embaralhar um Oversize no Grimório e ficar assim, né? Onde será que tá o meu general? Não é o caso, tá? Então eu uso o card tradicional, embaralho ele no Grimório e ele fica lá. Uma hora eu vou comprar ele, tá? Então mas ele é imortal. O teu general, é interessante aprender esse conceito, tá? Ele é imortal, ele pode sempre voltar pro jogo. Legal? Exilou, manda lá para a zona de comando sem problema algum e você pode depois fazer ele de novo. Legal? Beleza, pessoal. Você está jogando contra 3 outros oponentes. Eles também têm generais, né? Os seus oponentes. Eles te atacam com os generais deles, tá? Eu tomei 3 pontos de dano desse, 17 desse, mais 4 desse. Eu tomei um total de 21. Morri? Não. Tem que ser, pessoal, 21 pontos de dano de um mesmo general acumulados, né? Para que você morra, tá? Não é general qualquer. Um mesmo general, então um mesmo oponente tem que te dar 21 pontos de dano com o general dele para te matar, tá? Então você vai marcando aí quanto de dano você sofreu de cada general dos outros oponentes, tá bom? Para que você possa morrer de general. Fechado? Aí outra regra importante. Beleza. Para finalizar, pessoal, 2 coisas importantes. Se o teu oponente joga uma mágica durante o jogo que devolve as permanentes para a mão dos seus donos e você está com o teu general no campo, aí você não pode usar efeito de substituição, tá? Se ele manda as permanentes serem devolvidas para a mão dos seus donos, o teu general volta para a tua mão, tá bom? Então você coloca ele na tua mão e aí você pode fazer ele da tua mão normal, tá? Como se ele fosse uma mágica qualquer, tá? Só que aí é que é interessante. Vamos supor que lá na zona de comando ele tenha 2 marcadores, porque ele já foi colocado na zona de comando 2 vezes.
Quanto você vai pagar para fazer a mágica se o teu general estiver na tua mão? O custo normal dele. Você não vai pagar esse custo cumulativo aqui não, tá bom? Porque ele foi para tua mão, ele não está na zona de comando. Só se ele estiver na zona de comando, aí você paga o custo normal mais o custo de 2 incolores para cada marcador, tá bom? Se o teu oponente manda ele para tua mão, você joga ele normal, tá bom? Custo normal. Então só 5 eu boto meu general no campo de novo, fazendo ele como uma mágica, certo? E a única coisa que é importante, pessoal, general está sujeito à regra das lendas. Em que sentido? Vamos supor que eu tenha uma carta no meu deck que é um clone, né? Aquela carta clone azul, né? Que clona uma criatura que tem no campo. Então eu vou lá, faço um clone, eu tenho meu general no campo, eu falo, pessoal, estou jogando aqui um clone e estou clonando o meu próprio general. Tá? Se você clonar o teu próprio general, vai na regra das lendas, tá bom? Você vai destruir um deles. Tá? Você vai escolher. Então um é destruído. Então só toma cuidado com isso, tá, pessoal? A regra da lenda se aplica nesse caso especificamente. Se eu tiver um oponente jogando com o mesmo general que o meu, cara, não tem problema nenhum, os dois podem estar no campo ao mesmo tempo. Isso aí já não aí já é a regra nova, tá? Das lendas, que não tem nada a ver com isso. Mas cuidado para não clonar o teu próprio general, tá? Porque aí a regra da lenda se aplica e você não vai poder ter os dois no campo, tá bom, pessoal? Só esse detalhe final. É isso aí. Eu espero que tenha ficado claro. Agora, com vocês, comecem a jogar, né? Os decks montados ou já começando a montar, já está em processo de finalização aí de montagem. Começa a rodar esse deck, faz um test drive com os amigos, preste atenção nessas regras e começa a jogar para você se ambientar com o Commander, tá, pessoal? Mas basicamente são essas as regras. E dúvidas, pessoal? Tem o campo aí de comentários abaixo do vídeo que vocês podem colocar suas perguntas. Eu, com o maior prazer, vou responder todas, tá bom? Sem problema algum, pessoal. Valeu! Até o próximo vídeo.